Boa noite, amigos. São 22 horas e 17 minutos do dia 11 de maio de 2023, quinta-feira. Queria cumprimentar todos, vou fazer um vídeo aí rapidinho, tentar, né? Em consideração aí o que o Daniel passou a respeito desse vídeo aqui bacana, né? Pelo menos faz a gente refletir, da Anete Guimarães, sobre uma aula em pensamentos. Legal essa ideia do Daniel, eu não poderia deixar de cotejá-la, né? De prestigiá-la da maneira, dessa maneira, passando um vídeo. Na verdade, eu até gostaria que nós fizéssemos uma live para discutir melhor, mas eu acho que um vídeo fica até bacana porque me oportunizou a colocar no papel algumas coisas, né? Eu gosto muito de colocar no papel, refletir, ler, criticar, né? A Anete Guimarães, não a conheço, não fiz nenhuma pesquisa a respeito dela, foi direto no vídeo, né? Ela dá uma aula sobre pensamentos, né? Eu acho assim. Então vamos lá. A primeira coisa aqui, assim, que eu gostaria de propor, claro que não existem verdades absolutas, né? Mesmo a minha palavra está sujeita a crítica, e é importante que a crítica veja, uma vez que a unanimidade ou a polarização faz com que o mundo se torne preto e branco. As coisas ficam. A gente não consegue ter todos os saberes, uma vez que quando o mundo se torna preto e branco. Ou, às vezes, até preto ou branco, quando você se liga numa crença de maneira. E utiliza essa crença como cavalo de batalha ou como o único. Uma bala de prata. Né? A única maneira de você significar as pessoas e o mundo é através de uma única crença. Eu acho que, né, no meu estudo, eu vejo, nesse estudo que eu fiz aqui, eu vejo quanto é importante você diversificar, quanto é importante você estar com a sua visão é, ampliada, não somente focada. Em alguns aspectos é importante estar focado, especialmente no trabalho profissional, mas no trabalho de crescimento humanístico, né? Crescimento espiritual. Não vou falar humanístico, porque espiritual, cada um tem as suas convicções espirituais, mas crescimento no aspecto profissional é importante sim estar focado. Né? Aqui, não, eu já prefiro utilizar não microscópico, né? Mas sim uma luneta no qual você pode observar vários contrastes. De início, eu queria fazer uma observação importante para mim, né? Queria fazer uma diferença entre falar com autoridade e autoridade para falar, certo? Muitas vezes, quando a gente senta ali na escola e escuta um professor falando, ele é uma autoridade, né? Ele é uma autoridade, né? Mas isso, por vezes ele fala grandes bobagens, especialmente quando começa a falar de política. Né? Então, a pessoa às vezes é autoridade, mas o falar dela não tem autoridade nenhuma. O falar da pessoa, ela não se conecta à autoridade dela. Né? E, por vezes, e assim, é sobre esse sarrafo que eu gosto de balizar as minhas críticas, é falar com autoridade. Muitas vezes, falar com autoridade, grande parte das vezes, na minha maneira de entender, nossa, são 4 minutos já, a minha maneira de entender, você tentar ser o mais breve possível. Então, falar com autoridade é você citar grandes professores, citar livros, citar referências,
Isto é falar com autoridade. Às vezes, a pessoa nem é tão autoridade. Às vezes pode ser até uma pessoa, um entusiasta, por exemplo, mas no seu discurso, na sua leitura, há aprofundamento. Há aprofundamento da questão. Você percebe que houve um aprofundamento que é diferente do que graduação. Então, você pode ser até pós-doctor da NASA, mas não tem aprofundamento nenhum. Ao passo que uma pessoa mais humilde até pode te dar uma grande lição de vida, né? Porque ela tem profundidade, né? Ela não tem graduação. Então, eis aí a diferença. Tá? Essa é a primeira ressalva que eu falo. Falar com autoridade é citar, não é opionismo, né? Você falar o que você acha. Bom, como fala o Reinaldo Azevedo, que eu adoro escutar, né? Cotovelo todo mundo tem, né? Mas falar com autoridade, com citação, com referência, aí a gente começa a separar os homens dos meninos. Então, inicialmente, fala a respeito aqui, e isso que eu disse, que quando você falar com autoridade, é uma arma de persuasão. É uma maneira de persuasão e ter credibilidade. Né? Cito até, citando e me referenciando a Robert Cialdini, em seu livro Armas de Persuasão. Que ele faz essa diferença entre falar com autoridade e autoridade para falar. Imagens. Não, você está consultando. É verdade, eu estou consultando, porque isso exige humildade, isso exige trabalho de pesquisa, isso exige respeito e consideração a você que está aí assistindo. Houve um trabalho, houve uma referência. Eu não estou colocando minha opinião aqui aos pólens, né? Eu não quero dar um show de oratória. Eu quero ter uma opinião balizada e quero também que a crítica venha de maneira balizada, para que haja uma discussão saudável, porque senão vira tudo opinião. Então, essa aí é a primeira crítica que eu faço para a palestrante, a Anete Guimarães. Né? Acho que para que não houve citação nenhuma de nada, houve afirmações em que você se baseia exatamente no quê? Nos belos olhos azuis? Não, então prefiram meus belos olhos azuis. São muito mais sensuais. Imagens valem mais que palavras. Eu já achei de início, né, na construção do pensamento, ela fala, né, durante sua aula, ela fala que são fundamentais para a construção do pensamento e imagens valem mais do que palavras, né? Chavões. Gente, olha só, eu não vejo assim, né? Na verdade, isso aí é o que se chama, o que eu entendo ser um maniqueísmo. Né? Você começa a utilizar o preto e o branco, e volta ao início da minha mensagem aqui no vídeo. O mundo tem mais contrastes. Né? Então, imagens não valem mais do que pensamentos. É a mesma coisa. E tem um mundo de outras coisas que vão contribuir para a construção do pensamento. Esse maniqueísmo, isso aí é velhaco. Isso não é de hoje. Já se passou. A construção, depois ela relaciona QI, né? Ela fala a respeito de QI. Como é que é? E chega, deixa eu pegar, consultar aqui minha cola. Entendimento, né? Há uma linearidade no pensamento dela, como se fosse um gráfico, uma reta ali, onde você tem o coeficiente angular perfeito, e a reta ela vai sendo prosseguida com aquilo que eu coloquei ali,
né, com uma cartesianidade no pensamento, inteligência, QI, e uma coisa vai puxando a outra como uma locomotiva, puxa um vagão, outro vagão, tudo comportamentado. Ok, é uma maneira de se defender sem citação. Isso é importante. Não houve uma citação. Ah, fulano pensa assim, eu aderi a esse tipo de... Nada, nada. Né? Então, então, olha só. Vou citar, para não passar dos 10 minutos, já está passando 10 minutos, são 10 minutos e 36, eu quero terminar no máximo em 15, né? Antônio Damasio. Sentir e saber o caminho da consciência. Neurocientista português. Ah, neurocientista. Fala só de autoestima. Ué. Neurocientista. Né? Pelo menos escreveu um livro no qual eu estou baseando a minha maneira de pensar. Né? Ele, né, entende, né, que a cognição humana, isso é a palavra dele, envolve não apenas palavras, cognição, pensamento, mas também imagens mentais, emoções, sensações corporais. Segundo ele, essas diferenças formam uma representação do pensamento e cognitivo e interagem entre si para formar um todo coerente. Eu, baseado nisso, eu fiz uma construção aqui, né? Agora é minha, baseado em Antônio Damasio. Minha opinião, né? Na minha opinião, balizada, né? Isso é importante para que haja convencimento, persuasão. Eu posso estar totalmente errado, mas o meu método é o científico. Posso errar na operacionalização do método, mas dentro do meu conjunto de crenças, o método científico é a maneira com que nós temos de crescer, né? De argumentar, de acertar, errar e criticar. Modernamente, não há fundamentos para a construção do pensamento com balizadores. O que é balizadores? Inteligência, QI, isso acontece aqui, papapá, né? E uma coisa puxa a outra, e não sei o que. Não. Não são balizadores. Não há uma locomotiva, não é uma linearidade. Tá? A construção de pensamento, ela se dá sob contexto. Aliás, sempre foi assim, tá? Não estou inventando a roda, não. O Damasio não fala isso, mas em outros estudos eu entendo que seja sempre assim, né? Então, existem elementos, isso eu que estou escrevendo, psicológicos, né? Existem elementos comportamentais, existem motivações, tá? Estado de saúde, fisiológicas mesmo, situação econômica. Isso não se escreve, isso não se escreve. Você sente aquilo ali. Você tem uma resposta comportamental, emocional, motivações ideológicas, políticas, religiosas, estabelecidas dentro de um conjunto de crenças que você construiu e que o seu ser social construiu em volta de você. E isso vai gerar, esses são elementos que vão catalisar. O que é catalisar? Pergunta, eu não cozinho muito bem, mas eu pergunto para minha esposa quando, né, em relação a catalisar, amor, o que é catalisar? Catalisar é fazer a comida, é a água e a temperatura. São elementos que vão catalisar e fazer com que o sal, o açúcar, vão fazer com que aquilo seja equilibradamente doce. Né? Então, catalisar. Né? Então, esses são elementos que são, evidentemente, você vai ter uma motivação, finalidade para gerar aquele pensamento. Da mesma maneira que é a fome que vai gerar lá aquele prato de comida e você vai procurar fazer o melhor possível, o mais saboroso possível, para que não haja problema. Né? Então, veja, eu vejo assim,
certo? E para isso precisamos de livros, como ela bem falou. Não tem como discordar isso, é um conceito ético. Mas, além dos livros, você precisa estar, como eu falei, conectado em rede e atualizado com o que acontece no mundo. Você tem que estar com a mente que nem uma vela, recebendo ventos de todas as direções, não somente da direção do pensamento, porque o mundo ele é colorido, ele não é preto e branco, ele não é da cor que a gente quer que ele seja, ele é do jeito que é. O mundo não respeita o seu conjunto de crenças. O conjunto de crenças que você tem, ele vai fazer com que você se una a outras pessoas com um conjunto de crenças. E isso vai fazer bem para todo mundo dentro desse conjunto de crenças. Mas ele não serve para todos. O fato de fazer bem para você e para o seu grupo não significa dizer que vai fazer bem para todos. Eu ia dar mais um monte de exemplos históricos de que isso aconteça, né? Imposição do sistema de crenças, porque eu sei que aquilo ali é bom para você, né? Nazistas em relação aos judeus, por exemplo. E os judeus também em relação, na história, a outros povos. E aí você começa a traduzir isso. Então, só para finalizar, que já são 16 minutos, porque eu quis fazer uma citação, é que o pensamento em si, cara, é uma construção maravilhosa, extremamente complexa. E outra coisa, o homem não vai ter, a ciência não vai ter uma definição única, porque a ciência não está preocupada em dar todas as definições para você. Ela vai construindo o pensamento. Ela constrói o pensamento com cada informação nova que se aproxima. Obrigado, gente. Desculpa aí pelo tempo, vamos dar 17 minutos e eu vou desligar, porque a ideia não é essa. Eu adoraria ficar falando com vocês. Aliás, eu adoraria mais estarmos numa live para que a gente pudesse ter um aprofundamento nesse tema. Muito obrigado, Daniel, por ter passado, ter tido a lembrança e ter passado o tema para colocar em ribalta, né, sobre palco, para colocar as luzes, para que a gente pudesse debruçar as luzes sobre esse tema. Muito obrigado pela lembrança. Uma boa noite a todos, a vocês, meus amigos, e a família, bem como a todos de suas estimas. Um beijo a todos.